Feiticeira Escarlate amassa o Flash de todas as maneiras possíveis. Pô, Léo, mas você não tem vídeo falando que ela nem clica no Flash? Sim, isso é verdade, eu tenho vídeo falando isso, mas isso era antes das novas HQs da Feiticeira Escarlate. Se eu não me engano, esse vídeo é de 2021, 2020, alguma coisa assim, não vou lembrar o ano exatamente. Pô, mas o Flash tem milhões de vezes a velocidade da luz, então ele dá Speed Blitz nela e acabou. Eu já tô ficando calvo de tantas vezes eu tenho que vir aqui refutar esse argumento. Vamos deixar isso aqui bem claro da maneira mais rápida possível. Com o Wally West chegando à velocidade da luz. Para ele passar desse limite, ele precisa de uma ajuda externa ou de alguma outra coisa para poder ultrapassar a velocidade da luz. Assim que ele alcança a velocidade da luz, consiste em viagens no tempo. É estabelecido na própria DC. Atingiu a velocidade da luz, automaticamente você começa a viajar no tempo. Na Marvel nós temos dois tipos de velocidade que são mais trabalhados, que é a velocidade de deslocamento, que é a velocidade que o personagem tem para ele se locomover do ponto A para o ponto B. E também temos a velocidade do pensamento. A velocidade do pensamento na Marvel é mais rápida do que a velocidade da luz. Guarda bem essa informação. E a Feiticeira Escarlate, sendo quem ela é, ela consegue processar as informações mais rápido do que a velocidade da luz. Ela consegue pensar muito mais rápido do que a velocidade do pensamento. Em palavras mais claras para você, vou traduzir aqui, o Flash não consegue dar Speed Blitz nela. Pelo simples motivo, mesmo que o Flash tente atingir ela, ela vai conseguir pensar mais rápido do que ele e reagir. E o Flash não consegue ser mais rápido do que a velocidade do pensamento, estabelecido pelo próprio Flash, mais especificamente o Barry Allen. Mas essa informação segue para todos os demais Flash. O Flash precisa direcionar a velocidade para aquilo que ele precisa fazer. Por exemplo, se ele está durante um combate, ele precisa focar a sua velocidade no combate, em se movimentar. Se ele precisa bolar um plano ou uma estratégia, o Flash precisa direcionar a Speed Force para o seu cérebro para que ele possa pensar mais rápido. Isso faz com que ele fique vulnerável naquele momento, na qual, se ele estiver lutando, ele vai acabar sendo acertado porque ele vai estar vulnerável. Ele não vai conseguir reagir a outra pessoa pelo fato do cérebro dele não estar correspondendo com a velocidade na qual ele está se movimentando. Pô, mas o Flash diz que ele consegue perceber eventos em um ato segundo. Sim, o Flash consegue perceber eventos em um ato segundo. E como eu expliquei aqui agora, o Flash precisa direcionar a velocidade dele para aquilo que ele precisa fazer. Reforçando aqui que eu tinha esquecido essa informação, e ele deixa bem claro que ele pensa na velocidade da luz, enquanto a Feiticeira Escarlate consegue pensar mais rápido do que a velocidade da luz. A velocidade do pensamento na Marvel é mais rápida do que a velocidade da luz. Na HQ anual da Feiticeira Escarlate, ela conseguiu atravessar todo o multiverso antes que a Darcy pudesse finalizar uma palavra. Ou seja, isso é muito mais rápido do que a velocidade da luz. Não tem como eu fazer cálculo de qual que é a distância que ela percorreu, nem qual tempo ela percorreu, mas ela percorreu todo o multiverso da Marvel até chegar ao Megaverso. Antes que vocês venham dizer que o Flash é mais rápido do que o teletransporte, então ele vai conseguir acertar ela. Não, o Flash não é mais rápido do que o teletransporte. A HQ na qual vocês gostam de vangloriar por conta disso, que é o Flash edição 800, o Flash não consegue impedir um dos vilões dele que consegue se teletransportar através do multiverso. O Flash não consegue alcançar ele e não consegue impedir a ação inicial dele para se teletransportar. O Flash sempre chega atrasado. O Flash só conseguiu capturar ele porque eles chegaram no fim do universo e não tinha mais para onde o vilão correr. Então o Flash foi lá e capturou ele. Só é preciso manipular energia para poder vencer o Flash, porque apesar do Flash ser muito poderoso, ele não consegue atravessar certas barreiras de energia. Dois exemplos aqui que eu vou utilizar para os senhores é o Mr. Terrific, que é um personagem muito inferior ao Flash, simplesmente criou uma barreira de energia e o Flash não conseguia atravessar ela, mesmo vibrando. O Capitão Atom também pegou o Flash com a própria mão, segurou ele e o Flash não conseguia fazer nada, pelo simples motivo de manipulação de energia. E adivinha só quem manipula energia? A Feiticeira Escarlate. Outra coisa muito simples também para poder vencer o Flash é simplesmente teletransportar ele para onde não existe a Speed Force. Muita gente comete o erro em dizer que a Speed Force existe em todo o universo da DC, sendo que não, existem dimensões onde a Speed Force não alcança e o Flash se torna uma pessoa normal.
extremamente vulnerável. Existem vários momentos nos quadrinhos onde isso acontece, e é o próprio Wally West que tá nesse tipo de situação. Em uma das HQ está o Wally e o Dr. Fate, e o Flash está completamente vulnerável porque a Speed Force não alcança o local onde eles estão. E tudo isso que eu acabei de dizer, a Feiticeira Escarlate pode fazer simplesmente pensando. Ela já deixou claro que ela não precisa dizer palavras, ela simplesmente basta pensar que as coisas acontecem. A manipulação de probabilidade também da Feiticeira Escarlate dá uma vantagem gigantesca para ela. Como eu disse, é só ela pensar que as coisas acontecem ao redor dela. Ela pode pegar e tirar a fricção dos pés do Flash, pois o Flash, todos eles sem exceção, precisa de fricção para poder correr. Precisa de atrito. Sem um atrito, ele não sai do lugar. A Speed Force dele não serve de porra nenhuma. A velocidade dele não serve de nada. Ele se torna novamente uma criatura vulnerável. Apesar dele ser extremamente poderoso, o Flash ainda no final do dia é um humano qualquer. Eu posso ficar aqui horas e horas e horas dando downgrade no personagem e tenho várias referências para poder afirmar isso que eu estou falando. O Flash, quando se trata de personagens que têm a mesma velocidade que ele ou próxima a ele, ele não dá conta. Ele pega, ele foge. Ele sai correndo. Um exemplo disso é a sua luta contra o Deathstroke. O Deathstroke teve acesso à Speed Force, igualou os níveis de poder do Flash, e quando ele desafiou o Flash saiu correndo, pois ele sabia que o que esperava ele era a morte. Um outro exemplo que vocês gostam de se gabar, e eu digo que o Flash tem uma fraqueza, as pessoas que têm uma resistência superior a dele, é o androide Amazo. Muita gente me manda do Flash arrancando o cérebro do Amazo, mas vocês esquecem de uma simples questão. Quando o Amazo volta, ele simplesmente espanca o Flash a ponto do Flash correr e deixar a Liga da Justiça à mercê do Amazo, pois ele não conseguia fazer nada. O Flash foi espancado em menos de um segundo, quase foi morto pelo androide. E gostaria de deixar claro aqui de novo, a Feiticeira Escarlate, ela pode buffar os seus status físicos a ponto dela poder enfrentar os seus oponentes. Atualmente, ela simplesmente tá apanhando porque ela quer. Foi deixado bem claro isso nessa sua nova HQ. Estava usando um material anti-magia contra a Feiticeira Escarlate, na qual essa anti-magia não serviu de nada contra ela, e a Feiticeira Escarlate deixa bem claro que ela poderia ter acabado com a luta antes de começar. Um evento mais recente é a HQ da Feiticeira Escarlate com o Mercúrio, na qual ela está lutando contra o Wizard. E novamente ela se mostrou superior a tudo aquilo que o Wizard usou contra ela, na qual ele achou que tinha encurralado ela, e ela se mostrou que não tá encurralada por ele, e ela pode vencer ele se ela quiser, quando ela quiser. E a mesma coisa funciona para o Flash. Independente do que ele fizer contra a Feiticeira Escarlate, ele ainda vai ser mais lento do que ela. Se vocês quiserem uma parte 2, eu posso trazer uma parte 2 falando mais sobre isso e trazendo mais provas de como a Feiticeira Escarlate pode vencer o Flash.